Finalmente, o mercado de placas de vídeo abaixou um pouco, deu um sinal de vida nesses últimos 2 meses, tanto aqui no Brasil quanto no AliExpress. É claro que os valores ainda não estão do jeito que a gente quer, mas pelo menos já é um sinal positivo. E falando sobre placas de vídeo somente do AliExpress, vocês encontram aquelas famosas 1060 agora com preço reduzido. A de 3 GB estava saindo quase R$ 870, a de 5 GB saindo uns 950 e a de 6 GB uns 1.100, 1.200. Depende sempre da época, das promoções e tudo mais, mas estava saindo mais ou menos nessa faixa de preço. E aí os chineses também começaram a lançar no mercado placas de vídeo entre R$ 1.500 a R$ 2.000, sendo elas a GTX 1660 Super, a TI e a GTX 1070, cuja qual eu venho falar nesse vídeo, né? Nesse caso é um modelo especial aqui da marca Hua Nanzi, uma marca que já está famosinha no mercado, faz várias placas-mães que geralmente a gente gosta, pelo menos se tratando sobre Xeon, né? Tanto falando sobre Xeon X79 ou X99, quando falamos sobre esse tipo de configuração de máquina, a Hua Nanzi acaba sendo uma das mais recomendadas, né? Então ela já tem um certo renome, já tem uma faminha aí, o que ajuda também quando ela vai vender placa de vídeo. Hoje eu vim trazer um unboxing, primeiras impressões da 1070 para ver se ela é bacana, né? E no futuro também trarei comparativos, é claro. Afinal, agora eu estou preparando comparativos de placas entre 1.500 até uns 2.500, 2.800 reais. Então, é claro, não se esqueça, deixa o like, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho para ficar atento às notificações que chegarão no futuro aqui no canal. Vamos conferir então o unboxing dessa placa e eu vou colocar minhas impressões sobre os jogos e sobre ela no geral, o arrefecimento. Essa placa foi comprada no dia 9 de março de 2022 e chegou para mim no dia 4 de 4 de 2022. O valor total foi de R$ 1.830. É um tanto caro, eu sei, talvez vocês consigam mais barato, mas pelo menos não paguei o cafezinho, né? Lembrando que eu moro no Distrito Federal e esse prazo aí de tempo de entrega pode variar dependendo da época do ano e também de onde você mora. A loja que eu comprei foi a Computersman Store. A caixa da placa veio bem protegida, colocaram até um papelão grosso em volta para evitar danos. A caixa em si é básica, tá? É um modelo preto com o logotipo da marca Hua Nanzi. Nada demais aqui, todas as placas dessa marca estão vindo assim, tá? Dentro dela, vocês vão ver que se assemelha muito a placas que são vendidas como novas, né? Até porque ela em partes é nova sim. Lembrando que ela tem um chip reutilizado, tá? E às vezes a VRAM também. O resto, como PCB e carcaça, é novo. Nesse caso aqui não vem CD, nem nada do tipo, até porque ninguém usa mais praticamente, né? Então é só vocês baixarem do site oficial da Nvidia o driver mais recente. Aqui está a placa, o design dela é bem simples, né? Lembra até um pouco daquelas placas fakes que a gente vê por aí. Eu até fiz um vídeo sobre uma dessas recentemente. Ela é pequena, né, bem aberta. Nas saídas de vídeo temos um HDMI, 3 DisplayPort e um DVI. É um padrão nesse tipo de placa. Atrás não há backplate, que já era esperado também, né, por conta do valor e da fabricação dela. Vocês irão ver alguns selos em chinês da própria Hua Nanzi e a indicação que é uma GTX 1080 de 8 GB. No mais é isso mesmo, a impressão inicial é que ela é até bem feitinha. E também tem alimentação de 8 pinos. Lembre-se sempre de investir numa fonte de qualidade, de marca boa. Lembrando que qualidade é diferente de watts, tá? Qualidade. Ao ligar ela, vocês irão perceber que ela faz um certo barulho. Mas assim que dá boot, esse barulho para, tá? Uma coisa bem diferente, mas não vai te atrapalhar no dia a dia. Essa placa possui o chip GP104, chip normal de 1 a 1070. A data é do dia 30 de 3 de 2016, o que indica que provavelmente é um chip de uma Founders Edition. Ela tem 8 GB de VRAM com o GPU Clock em 1506 e o Clock da memória em 2002. Eu, para fazer os testes, usei um 5600X com a placa-mãe B450 TUF Pro S, 16 GB de RAM, 3733 MHz, CL16-2020. Hoje eu testei poucos jogos, mas acho que ainda assim vocês têm uma noção básica do desempenho. O primeiro deles foi o Warzone, testei em Full HD com o FOV 120 e as configurações gráficas no baixo. A outra coisa também, eu coloquei a fan da placa em 75%, vou deixar para vocês um trecho aí também, tá? Alterando no MSI, e o ruído que ela faz é o seguinte. Só para que vocês saibam mesmo, às vezes eu não mexo na configuração das fãs, nesse caso eu mexi. E agora eu vou voltar aqui só para vocês verem como que fica sem ruído.
Voltando ao jogo, eu tive uma média ali de cerca de 99 FPS, jogando um bom tempo, sempre no modo ali saque, né? O consumo dela apareceu mais ou menos 120 watts, mas vocês vão ver que isso pode chegar até 150 em alguns jogos. A temperatura máxima dela foi de cerca de 70 graus, com picos em 75 nesse jogo aqui. E também ela pode aumentar a depender do jogo, tá certo? No God of War é onde eu tive os maiores resultados de temperatura e também de consumo. No caso, eu gostei do desempenho, um desempenho legal, lembrando que placas de vídeo da Nvidia não ficam tão boas quanto placas de vídeo da AMD no Warzone. Agora vamos ao God of War em Full HD, com a textura no Ultra, o jogo praticamente no alto e as sombras no original. Essa configuração aqui eu consegui uma média de 57 FPS, que é uma boa configuração, o jogo fica muito bonito, gostei dessa forma que eu coloquei. Coloquei só a sombra no original, porque a sombra geralmente pesa muito nesse tipo de jogo. O consumo aqui em pico dessa placa de vídeo bateu cerca de 150 a 152, que é realmente lá o esperado por ela, tá? Quando ela está com pico. Então, como eu disse, tem uma fonte ali básica de 450 watts, como aquela XPG Pylon que eu falei para vocês, que vai dar conta da configuração com a maioria dos processadores que vocês têm hoje em dia, tá certo? Fontes de qualidade, não precisa ser nem 500, mas uma fonte de qualidade. A temperatura máxima aqui dela foi de cerca de 81 graus, então mesmo com as fãs em 75, nesse jogo especificamente que estressa bastante, se você quiser estressar a sua placa de vídeo, hoje teste God of War ou teste Resident Evil, tá? É claro, além de outros benchmarks sintéticos. Então aqui vimos um cenário mais agressivo com essa placa de vídeo e foi isso que eu consegui, esses dados que vocês estão vendo na tela. Agora vamos ao Cyberpunk 2077, que embora pesado, não estressa tanto assim. Coloquei no Kick Preset no médio e a textura no alto em Full HD. A média aqui foi de 53 FPS, então ficou um pouquinho abaixo do que eu queria, tá? Mas ok, ainda assim, né? Ok, até porque eu não jogaria esse jogo, mas para quem tá precisando, tá querendo jogar, tá aí para vocês. Temperatura máxima de 73 graus, já baixou bastante, né? E o consumo 135 watts, também abaixou bastante até em relação ao God of War. Ficou até ok o desempenho, mas eu esperaria um pouco mais. Eu também separei um tempinho para comparar pelo menos as prévias, né? Esse aqui é prévia, tá? Vai ter um comparativo bonitinho em cerca de 12 a 15 jogos, mas por enquanto eu jogo para vocês as prévias dos comparativos entre um RTX 3050 e essa 1070, elas têm o mesmo tanto de VRAM, achei que seria interessante compará-las, né? A 3050 atualmente está custando cerca de R$ 2.300 a R$ 2.600. Vamos ver se fica perto do desempenho ou não. O primeiro jogo que eu testei para ver isso foi o Horizon Zero Dawn. No caso aqui, coloquei no Ultra em Full HD. E vejam só que a RTX 3050 faz uma média de 66 FPS e a GTX 1070 uma média de 62 FPS. Tem uma diferença, mas não é tanto até quanto eu pensei, né? Achei que seria um pouco mais, mas realmente fica bem mais parecido. Então, né, fiquem atentos a esse desempenho, mas lembrem-se também que a 1070 é mais quente em geral, tá? Outro jogo que eu testei foi o Assassin's Creed Valhalla em Full HD no muito alto. E aqui a 3050 fez 58 e a 1070 também fez 58, então teve empate técnico nesse jogo, até me surpreendi bastante, né? Achei que seria um pouco diferente. Como eu disse, vão haver mais comparativos em mais jogos, vai ter um vídeo só disso, tá? Esse aqui é só a prévia, só um gostinho para vocês verem aí como que é o desempenho da 1070, que até me surpreendeu aqui, tá? Então se você tem interesse, já se inscreva, deixa o like, comenta para o YouTube te mandar também a notificação, que às vezes só comentando que ele manda. Então agora só nos resta falar sobre a temperatura, né? Temperatura achei um pouquinho maior do que o desejado, dá para você controlar até aumentando a rotação da ventoinha, mas também o barulho vai ficar um pouco maior. Se você não se preocupa com barulho, então vai ficar ok, geralmente vai ficar na casa dos 76 a 80 graus. O que está ok para esse tipo de produto, que é um produto um pouco mais quente mesmo, né? Igual a 2060 também, um pouco mais quente, a não ser que você pegue uma versão boladona de Triple Fan. Essa aqui também é uma placa que ela é chinesa, então assim, até tá melhor do que eu esperei. Já sobre o consumo é um tanto alto, cerca de 150 watts só na placa, o que, como eu disse, uma fonte de 450 vai dar conta, mas é um consumo alto em relação a outras placas do nível hoje em dia, né? Se você pegar uma 3050 consome menos, uma 6600 consome menos também, mas temos que ser justos, lembrar que essa placa aqui, né, é uma placa de 2016, então tem praticamente 6 anos de diferença, o que faz sentido então ela consumir 150, poderia até consumir mais, porque geralmente essas placas, quando tem muito desempenho assim, consomem mais. Então ok até
tá bom? Nesse caso. Agora, lembrando que também tem uma coisa específica das RTX, que embora tenha um desempenho parecido que eu estou vendo aqui com a 3050, e acredito que vai se manter nos comparativos quando colocar 12, 15 jogos, existe o DLSS, né? Que é o Deep Learning Super Sample, algo específico das RTX, que ajuda bastante, por exemplo, quando você quer reduzir a resolução, mas manter um jogo bonito ainda. O Deep Learning Super Sample, DLSS, é algo favorável para as RTX que não existe na GTX, né? Também tem o Ray Tracing, mas quem usa 3050 ou 2060 geralmente não vai usar o Ray Tracing porque pesa demais. Então é mais o DLSS e é claro, né, um fator de ser uma placa mais nova. Eu acredito realmente que essa placa aqui tem um bom desempenho e vai se manter assim quando eu fizer mais comparativos, mas o valor dela está um tanto alto ao meu ver. Eu acredito que ela tem que baixar um pouquinho ainda, talvez mais uns R$300 em relação às placas de hoje, né? Não estou falando nem em relação ao futuro, mas no jeito que eu estou vendo as placas de hoje, que eu estou vendo a RTX 2060, por exemplo, a 2000, ó, quase, né? Então essa aqui tem que abaixar um pouquinho o preço, até porque é uma placa que já é muito tempo usada, quase certo que isso aqui, esse chip dela aqui é de mineração, né? Pegaram uma placa de mineração, tiraram o chip, colocaram uma PCB nova, talvez as memórias também, não vi, não abri. E falando nisso, eu estou pretendendo fazer um vídeo especial sobre os componentes internos dessa placa. Sei que não teve nesse vídeo, mas não se preocupem que vai ter, tá? Só tenho que organizar tudo e vai ter sim um vídeo mostrando as partes internas e analisando melhor, tá certo? Por enquanto é só uma prévia mesmo. Digam aí o que vocês acharam do desempenho dela e também do preço, mas acho que vocês vão concordar comigo que teria que ser mais barato. Por enquanto é só, se inscrevam, deixa o like e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!